Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui no Diário dos Campos em mais uma entrevista promovida pelo grupo. A gente trouxe hoje o senador Euriovisto Guimarães, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a proposta que ele está elaborando para apresentar nas próximas semanas no Senado sobre as decisões individuais dos ministros do STF. Boa tarde, senador. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aí do Diário dos Campos. Então, primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal no que consiste esse projeto, o que deve ser apresentado para a votação no Senado. Então, deixe-me te explicar isso para que os nossos ouvintes entendam bem. Todos nós sabemos que o Brasil é uma democracia e que a democracia se fundamenta em três poderes, não é? Num poder executivo, num poder legislativo, Senado e Câmara, que é o Congresso Nacional, e o poder judiciário, que é constituído por toda a justiça, onde a expressão máxima dessa justiça é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Essa divisão de poderes, não é o que faz a democracia. Quando você elimina dois poderes, quando você elimina o judiciário, elimina o legislativo, e o poder fica todo na mão do executivo, aí você tem ou um imperador ou um ditador. Isso já não é mais democracia. E daí você fica sujeita, como cidadão, à vontade do imperador. Se ele quiser invadir a tua casa, ele invade. Se ele quiser tirar os seus direitos, ele tira. E você deixa de ter direitos, porque não existe um sistema de peso e contrapeso, não é? De tal forma que um poder limita o outro poder. Tá? Nenhum poder pode tudo aqui no Brasil. O presidente da República, o poder executivo, não pode tudo. O Supremo Tribunal Federal também não pode tudo. E a Câmara dos Deputados e o Senado também não pode tudo. Esses poderes precisam funcionar de uma maneira harmônica. É preciso existir uma harmonia entre os poderes. Essa harmonia entre os poderes significa o quê? Que um poder não deve brigar com o outro, não é? Que cada poder tem que ser exercido dentro dos seus limites, de tal forma que o Brasil cresça, de tal forma que o Brasil progrida sem esse desgaste de briga entre poderes. O que é que nós assistimos atualmente? Uma certa briga, primeiro entre o Executivo com a Câmara dos Deputados, uma briga mais política. Essa briga nós já estamos mais acostumados, ela já foi apaziguada. Hoje, o relacionamento do presidente Bolsonaro com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, eu diria que é um relacionamento melhor, eles conseguem conversar, mas nós tivemos um segundo atrito, uma briga forte entre o presidente, chefe do Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Essa briga entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal, ela ameaça a democracia, não é? Aí os partidários do presidente começam a sair na rua e pedir intervenção militar, pedir artigo 142, o presidente sobrevoa de helicóptero, anda a cavalo. Tudo isso é muito ruim para a nossa democracia. Tudo isso precisa acabar. É preciso que haja harmonia entre os poderes. Muito bem. O que você faz quando está havendo uma coisa como essa? Você deve buscar ver aonde estão os pontos de atrito e eliminar esses pontos de atrito. Por que essa engrenagem não está funcionando bem? Olha, eu já tinha apresentado ano passado a PEC 82, que quase foi aprovada, eu tive a maioria dos votos. Mas como é uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, não basta ter a maioria dos votos, você precisa ter 3/5 dos votos. E aí, na hora dos 3/5, não foi possível, porque o presidente Bolsonaro foi contra, o governo foi contra, os membros do Supremo Tribunal Federal foram contra,
E aí ficava assim, lá do Supremo ligavam para algum senador, para algum deputado que tinha um processo lá no Supremo e diziam para eles assim, olha, não vota isso aí, que nós também não vamos te apertar muito aqui, entendeu? E aí muita gente fugiu do plenário. E foi engraçado, porque lá em outubro do ano passado, o PT e o PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, que eram arqui-inimigos, votaram juntos, se uniram para derrubar a PEC. Bom, de lá para cá, muita água rolou debaixo da ponte. Hoje, ninguém duvida mais de que é preciso ter harmonia entre os poderes. E por que está surgindo essa desarmonia? Porque hoje, o Supremo Tribunal Federal tem o que nós chamamos de decisões monocráticas. São dois tipos de decisão que o Supremo pode ter. Ele pode ter a decisão do colegiado, quando se une os 11 ministros, não é? E daí é o pleno, é o colegiado pleno. E ele se reúne e, por maioria, eles tomam uma decisão. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando um ministro sozinho toma uma decisão. Então, aí nós dizemos que é uma decisão mono, de um, né? Uma decisão monocrática. Essas decisões monocráticas têm um problema muito sério com elas. Você veja o seguinte, você resolve fazer uma lei no nosso país. Então, 513 deputados votam essa lei. Depois, 81 senadores aprovam essa lei. Depois, o presidente da República homologa essa lei. Olha, se alguém questionar essa lei no Supremo Tribunal Federal, um único ministro, um único homem, um único ministro do STF, o Gilmar Mendes, por exemplo, ou qualquer outro, né, pode tomar uma decisão monocrática dizendo que aquela lei não vale. E pronto. Então, uma pessoa só pode mais do que todo o poder legislativo e executivo. Isso é um absurdo. Isso já era assim no ano passado. Isso precisa acabar. E foi fruto disso, dessas decisões monocráticas. Você veja, por exemplo, esse inquérito sobre fake news que está havendo agora. O Toffoli sozinho fez um inquérito baseado no regimento do Supremo, nomeou Alexandre de Moraes para sair atrás de fake news, quer dizer, o Alexandre de Moraes passou a ser o investigador e o juiz ao mesmo tempo. Um absurdo jurídico. Isso não tem nada a ver com decisão monocrática. Mas aí você pega, por exemplo, uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes. O presidente queria nomear um diretor para a Polícia Federal. Sozinho, o Alexandre de Moraes deu uma decisão liminar dizendo não pode esse. E o presidente não pôde nomear quem ele queria. E aí, mas isso são coisinhas mínimas. Tem coisas muito mais sérias que têm implicação econômica, que envolvem bancos, que envolvem estados, que envolvem recolhimento de impostos, que um único ministro dá uma decisão monocrática. Então, não pode mais continuar assim. Essa minha PEC, a PEC 82, ela quer fazer o quê? Ela quer acabar com as decisões monocráticas? Não, ela não quer acabar, mas ela quer regulamentar. Ou seja, só poderão existir decisões monocráticas em casos muito específicos que a PEC enumera e por pouquíssimo tempo. Ela já imediatamente tem que ser julgada logo em seguida, na primeira reunião, pelo conjunto dos 11 ministros. Porque hoje, um único ministro dá uma decisão monocrática e deixa ela parada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso cria problemas enormes, né? Porque mexe com a economia, mexe com uma porção de coisas. Então, se for aprovada essa PEC, isso não vai mais acontecer. O Supremo ainda vai poder dizer que uma lei é inconstitucional? Vai. Pode sim, mas pode pelo colegiado, pelos 11. Não vai poder mais por um ministro só. Né? Então, basicamente, assim, de forma bem didática, é isso que a PEC propõe. Disciplinar as decisões monocráticas. E de que forma que isso seria regulamentado? O senhor comentou que não proibiria as decisões monocráticas, mas limitaria. Em quais casos as decisões poderiam ser liberadas por apenas um ministro e em quais casos elas teriam que ir para o colegiado? Olha, veja, por exemplo, quando você tem, basicamente nesse caso que eu vou te explicar, quando tem recesso do Supremo, ele mantém um plantão, um único plantão.
não é? Fica lá um ministro de plantão. Se o Supremo não está reunido e é uma decisão urgente que não pode esperar, então tudo bem, se admite que aquele juiz que está de plantão faça a decisão monocrática. Mas já em seguida, assim que voltar do recesso, que o colegiado se reúne, obrigatoriamente ela tem que ir para a pauta e isso tem que ser julgado. Não pode mais ficar 2, 3 anos sem ser julgado. Basicamente seria essa a exceção. E por que a proposta está sendo reapresentada agora, nesse momento em que a gente está vendo um conflito da presidência com os ministros, que a gente está vendo vários protestos e manifestações populares, até mesmo violentas? Por que rediscutir isso nesse momento? Então, porque primeiro, como eu te expliquei no começo da nossa conversa, é preciso que haja harmonia entre os poderes. E se está havendo uma desarmonia entre o executivo e o judiciário, é a hora do poder legislativo fazer alguma coisa. O que é que o poder legislativo pode fazer? Pode regulamentar isso de tal maneira, diminuir um pouco esse poder monocrático dos ministros do STF, de tal forma que a democracia continua intacta, continua existindo os 3 poderes, continua existindo o executivo, continua existindo o judiciário, continua existindo o legislativo, mas acabam-se esse protagonismo do Supremo de toda hora fazer decisões monocráticas, porque aí fica muito complicado, aí fica muito pessoal. É o papel do legislativo fazer isso. Assim como é o papel do legislativo, por exemplo, tirar um pouco do poder do presidente Bolsonaro também, se for o caso. Por exemplo, eu sou partidário, não fui eu que fiz essa PEC, foi outro senador, mas eu vou votar a favor de uma PEC dando autonomia à Polícia Federal. Por que dar autonomia à Polícia Federal? Significa o quê? Tirar do presidente a autoridade de pôr quem ele quiser. Como é que seria eleito, então, o diretor-geral da Polícia Federal? Seria uma lista tríplice, indicado pela corporação. O presidente escolhe um dessa lista tríplice, manda para o Senado sabatina esse candidato a diretor-geral, aprova e ele passa a ter um mandato de 3 anos que ninguém pode demiti-lo. Isso garantiria autonomia à Polícia Federal. Por que é importante dar essa autonomia para a Polícia Federal? Porque, veja bem, a Polícia Federal é uma polícia judiciária. Ela é uma polícia que investiga, sobretudo, corrupção, lavagem de dinheiro, crimes cometidos por políticos, não é? E se não houver uma autonomia, sempre vão colocar sob suspeita aquilo que a Polícia Federal fizer. Por exemplo, agora lá no Rio de Janeiro, teve lá um escândalo com a compra de equipamentos, respiradores e tudo mais. A Polícia Federal foi lá, entrou, né, com mandato judicial, que foi dado direitinho, obedecendo a lei, mas fez uma busca e apreensão de material na casa do governador Witzel, fez uma busca lá no palácio dele. E qual foi a primeira coisa que o governador falou? Essa polícia não é mais polícia judiciária, é uma polícia política. Polícia política, quem tem é ditador, não é? Porque aí a polícia faz o que o ditador quer. Não é? E o ditador efetivamente manda nessa polícia. E não pode acontecer isso. Ela fica sob suspeita. Então, hoje, você olha para aquela invasão, você fica pensando assim, meu Deus, será que eles realmente roubaram? Será que era justa essa invasão da casa do governador? Invasão não, essa entrada de busca e apreensão. Ou será que é uma perseguição que o Bolsonaro está fazendo a um adversário político? Essa dúvida não pode existir. Para essa dúvida não existir, é preciso dar autonomia à Polícia Federal. Ela é um órgão importante que seja autônomo. A mesma coisa com a lista do Procurador-Geral da República. Hoje, o Aras, que está lá, foi entrevistado pelo Senado, tem um mandato de 2 anos, mas ele não fazia parte da lista tríplice. Ele foi alguém que foi lá, conversou com o Bolsonaro, que o Bolsonaro gostou, e falou, tá bom, vai esse daqui. Isso é muito ruim. É preciso dar mais autonomia. Eu também acho que nós deveríamos tirar também esse poder do presidente e deixar que realmente o procurador, o PGR, o Procurador-Geral da República, que tem por função
fiscalizar o governo. Como é que alguém vai fiscalizar o governo? A escolha de quem vai ser fiscalizado. Não pode, compromete a coisa. Você olha que os procuradores anteriores eram muito mais ativos do que o Aras. Agora, por exemplo, já está saindo na imprensa bastante aí que estão fazendo reabrindo uma delação premiada de um doleiro que está fugido, está morando lá na Espanha, porque esse doleiro teria pago algum dinheiro para um advogado que é amigo do Sérgio Moro. Isso já foi investigado lá atrás e agora a PGR resolve retomar essa investigação. Fica na hora a dúvida. Por que ele está fazendo isso? Porque é amigo do Bolsonaro? Porque quer prejudicar o Moro? Percebe? Essas pessoas, Procurador-Geral da República, Diretor-Geral da Polícia Federal, não pode ser muito amiguinho do presidente, não. Tem que ser uma coisa mais institucional, tem que ter autonomia, para que não haja suspeita nenhuma sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, eu acho assim, cabe ao Legislativo, ao Congresso Nacional, aos representantes do povo, nós que fizemos a Constituição, nós que podemos mudar a Constituição, nós que podemos mudar a lei, quando for necessário mudar a lei de tal forma que as coisas fiquem mais transparentes, que os poderes funcionem melhor entre si, para tirar um pouquinho desse poder do Supremo, não tirar poder nenhum, só disciplinar. Tá? Disciplinar um pouco a função do presidente da República. Eu não quero tirar poder nenhum dele, mas disciplinar um pouco para que as coisas sejam mais transparentes e para que esses atritos não existam. Veja, se já estivesse vigorando essas mudanças que eu estou te falando, nós não teríamos tido nenhuma dessas brigas aí. Não é? O diretor-geral da Polícia Federal teria sido nomeado pelo Senado com um mandato bonitinho, numa lista tríplice que fosse indicado, ninguém questionaria, o Supremo podia eliminar a conta. E também, se o Supremo tivesse disciplinado as liminares, muita coisa que o Bolsonaro quer fazer, ele não poderia se meter, tem que fazer pelo colegiado, daí já é mais difícil. Não é? Então, o que a gente quer é organizar o país, mudar a estrutura jurídica de forma que esses poderes funcionem de maneira harmônica. Esse é o objetivo dessa PEC. Nós estamos em um momento de conflito e que diversas decisões do STF têm batido na porta do Planalto. Por conta disso, o senhor acha que deve ter o apoio da bancada bolsonarista? E como também que está a articulação com os outros senadores para a aprovação dessa PEC? Então, da outra vez, essa PEC já teve a maioria dos votos do Senado. Dessa vez, eu acho que há uma compreensão maior por parte dos deputados, dos senadores bolsonaristas, que realmente a coisa precisa ser mudada. E eu acho que o momento é muito oportuno para se reapresentar. Nós temos uma dificuldade séria hoje, que as reuniões do Senado estão sendo feitas assim, como nós estamos fazendo a nossa, por via remota, não é? Então, é muito difícil. A gente fica 4, 5 horas todo dia na tela do computador para aprovar 1 ou 2 projetos. É muito mais difícil. Quando as reuniões são presenciais, a gente pode conversar muito mais, né? Você veja, por exemplo, que nós tínhamos toda uma pauta ética que foi abandonada, que era a prisão em segunda instância. Você veja que não se fala mais nisso. Tá? Nós tínhamos o filho privilegiado, que estava para ser votado na Câmara, já foi aprovado pelo Senado. Também não se fala mais nisso. Quer dizer, tudo agora é sempre Covid, pandemia, ajuda Estado, ajuda município, né? E aí, junto com isso, tivemos ainda essa desarmonia de poderes, essa briga política, tudo isso consome o tempo do legislativo e nós deixamos de trabalhar nas coisas que podem realmente melhorar esse país. Como o senhor comentou, o Senado está fazendo sessões virtuais. Assim como muitas empresas que têm feito home office, muitas também têm decidido continuar no home office, principalmente por conta da redução de custos. Há alguma possibilidade do Senado continuar fazendo sessões virtuais mesmo após o final da pandemia? Eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer. Olha, deixa-me te explicar. O Senado funciona, o Senado e a Câmara mais ainda, mas no Senado nós temos comissões. Então você tem uma comissão de Constituição e Justiça, você tem uma comissão de Assuntos Econômicos, você tem uma comissão de Educação e assim por diante. Os senadores vão para lá
e trabalham a semana inteira nestas comissões, que aparece pouco, e se reúnem no plenário 2 ou 3 vezes por semana para decidir aquilo que já foi passado pelas comissões. Atualmente, nenhuma comissão está funcionando, zero de funcionamento. Agora, os projetos são selecionados apenas os que têm a ver com a pandemia, tem uma ou outra exceção só, e daí é designado um relator virtual, quer dizer, não está passando pelas comissões, fica muito prejudicado, fica muito difícil a análise. Olha, é muito comum em assuntos polêmicos, como, por exemplo, tem um projeto agora extremamente polêmico, que é esse projeto do senador Alessandro, que visa regulamentar aí a questão da internet no que diz respeito às fake news, uso de robôs, essas coisas todas. Normalmente, um assunto desse seria feito com audiências públicas. Como são feitas essas audiências públicas? Geralmente, na Comissão de Constituição e Justiça, você chama os maiores entendidos no assunto, sobre os mais diversos aspectos, 20, 30, 40 senadores se reúnem ali, interrogam essas autoridades, eles dão opiniões, a gente ouve a sociedade. Tudo isso hoje está parado, porque é impossível fazer isso via remota, né? Fica muito difícil. Então, eu não vejo a menor chance do Senado vir a funcionar virtualmente. Eu acho que é absolutamente essencial que seja presencial. Ele pode fazer economia em outras coisas. Eu acho que tem muita coisa para fazer economia lá, mas não é nisso aí, não. A reunião tem que ser presencial. Uma das questões que talvez tenha que ser resolvida de forma remota por conta da urgência é o adiamento ou não das eleições e dos mandatos dos governos municipais. Qual que é a avaliação do senhor sobre isso? As eleições devem ser adiadas, os mandatos devem finalizar esse ano? Como que isso deve ser resolvido? Olha, o ideal era manter o calendário, né? Porque, afinal, os prefeitos que estão aí, os vereadores que estão aí, foram eleitos para 4 anos, não foram eleitos para 4 anos e meio, nem para 5, nem para 6. Agora, claro que se a pandemia continuar e se mostrar inviável esse calendário, não vai ter outro jeito, vão ter que adiar essas eleições por algum tempo. Esse assunto está sendo conversado, não tão bem como seria se fosse presencial, porque agora é tudo mais difícil da gente poder juntar um grupo, não é? Você tem que marcar uma reunião, tem que fazer todas as pessoas, mas não há uma decisão ainda. O Tribunal Superior Eleitoral também tem que falar sobre esse assunto. Há uma grande dúvida hoje se vai ser adiada para novembro, dezembro ou não. Não há ainda uma decisão. É unânime que, se puder fazer na data certa, faremos na data certa. Agora, ninguém também pode colocar a população em risco. Se a pandemia não ceder, aí obrigatoriamente teremos que adiar por alguns meses. Foi definido algum prazo, ainda que extraoficial, para a tomada dessa decisão? Não foi definido nenhum prazo, não foi. Porque está todo mundo muito assim, olhando para a curva dessa doença, né? Todos nós estamos, meu Deus, quando é que vai abaixar o número de casos novos por dia? Quando é que vai abaixar o número de mortes por dia? Ontem nós tivemos 1.200 e poucas mortes, hoje 1.300 e poucas, quer dizer, ainda está aumentando, né? A curva ainda está ascendendo. Fica muito difícil a gente falar alguma coisa sem ter uma noção mais clara da evolução dessa pandemia. Relacionado a essa questão, a gente também tem o debate da realocação dos recursos eleitorais para o combate à Covid-19. Qual que é a avaliação do senhor sobre esse debate e como que está a perspectiva das decisões nesse campo? Eu quero dizer o seguinte, eu pessoalmente sou contra a existência desse fundo eleitoral. Eu acho que ele não deveria existir. Ele causa muitos maus ao país, muitos maus. O maior mal que ele causa é a existência desse número enorme de partidos. O Brasil é talvez o único país do mundo que tem tantos partidos efetivos lá no poder, mais de 30. E nós temos mais de 70 esperando na lista de espera para ser aprovado. Sabe por que tem tanto partido assim? Porque todos eles ficam de olho em ter acesso
ao fundo partidário, que é 1 bilhão por ano, e depois ao fundo eleitoral, que são 2 bilhões por ano. É uma espécie de um empreendedorismo político, uma coisa absurda, imoral. Eu detesto isso, eu já fiz 500 discursos contra isso. Né? Tentamos agora passar esse recurso para combate à pandemia, não conseguimos, não foi sequer votado, porque a maioria dos partidos é que decide. Hoje são os líderes dos partidos que decidem o que entra na pauta e o que não entra, né? Numa reunião menor. Isso nem entrou em pauta, os líderes não colocaram em pauta. Eu não sou líder do meu partido. O Álvaro Dias, que é líder do meu partido, eu sei que tem a mesma posição que eu, mas ele foi voz vencida. E essa é uma das reformas muito sérias que nós temos que fazer no nosso país, né? É a reforma política, porque sempre é aquilo que eu estou te dizendo. Assim como eu quero fazer uma PEC agora para mudar a estrutura, para que os poderes sejam mais harmônicos, para que a nossa política fosse mais harmônica, para que a nossa política fosse mais verdadeira, ela tinha que ser feita mais com base no ideal de construir um país melhor e menos com base no interesse pessoal que os políticos têm de ter acesso a fundo partidário, a essas coisas todas. Né? Eles argumentam que proibiram que as empresas façam doação e que, se fosse assim, então agora só os ricos poderiam ser candidatos. Aliás, vivem me acusando, porque eu sempre fui empresário e eu nunca peguei dinheiro de fundo nenhum. Eu custeei a minha campanha com o meu próprio bolso. Aí eles me acusam, você fala porque você é rico, você pode fazer isso. Eu digo, mas é muito simples, vamos fazer uma lei proibindo que qualquer pessoa coloque do seu próprio bolso dinheiro na campanha. Aí ficaremos todos iguais. E vamos permitir apenas doações, no máximo de R$ 1.000 ou de R$ 2.000, ou que seja de R$ 10.000. Quem quiser doar, pessoa física, que doe, mas que doe para o partido, por um ideal, porque acredita que aquele partido vai fazer isso ou vai fazer aquilo, tem um projeto para o país que você acredita e que você luta por aquela causa. Hoje, se você olhar para os nossos partidos, todos eles têm o mesmo estatuto, todos eles têm os mesmos ideais. Qual é a diferença entre os partidos? A única diferença é que eles têm donos. Não é? Então, quando a gente tem um mal como esse que se apontou, que é essa questão do fundo, na verdade, ele existe porque existe por detrás um mal maior, que é a nossa legislação eleitoral. É a famosa reforma política que precisa ser feita e que nunca se faz, porque essa só vai ser feita quando a população cobrar muito. Quando ela só eleger gente que se comprometa com essa reforma. Porque os políticos que estão lá não querem que mexa no bem bom deles. Como o senhor comentou, essa questão já foi debatida e foi negada pela maioria dos partidos. Mas há alguma possibilidade de ela voltar a ser discutida e talvez ser aprovada? Não vejo nenhuma. Com esse Congresso que está aí, não vejo nenhuma. O máximo que nós conseguimos foi não deixar eles aumentarem o valor, porque queriam um valor muito maior. A gente conseguiu segurar. Mas acabar ou passar para a pandemia, não vejo a menor chance que isso aconteça com os parlamentares que estão aí. Se dependesse de mim, sim, passaria. E de mim e de talvez mais 20, ou 30, ou 50 que estão lá. Por exemplo, o Partido Novo não aceita. Eu também não aceito. Tem vários parlamentares que não querem, mas a maioria quer e daí não há o que fazer. Como o senhor comentou, o senhor tem uma longa experiência como empresário e esse é o seu primeiro mandato na gestão pública, justamente em um momento que o país passa por uma grande crise tanto de saúde pública quanto política e talvez até ideológica. Qual que é a avaliação do senhor sobre assumir um cargo de senador em meio a todos esses problemas e debates que estão aí pelo país? Olha, os problemas todos do país, eles já existiam. O único problema que eu não contava quando eu fui candidato era com a pandemia. Eu não imaginava que nós fôssemos ter uma pandemia. Não é? Mas isso ninguém imaginava. Agora, o que a pandemia fez? Ela colocou uma lente de aumento sobre os problemas que o país já tem. De certa forma, isso é bom. Isso é horrível. Né? Isso é horrível. Está tirando a vida de milhões de pessoas. Essa pandemia é uma coisa horrorosa, eu rezo todo dia para que ela acabe. E não só rezo, como tomo cuidado, me protejo, fico em casa, faço quarentena, insisto com os amigos que façam. É uma coisa horrorosa. Mas, às vezes,
nesse horror, você acaba enxergando os problemas nacionais com uma lente de aumento. Hoje, mais do que nunca, fica claro para nós que nas favelas, que nos lugares mais humildes, a saúde é precária, que não tem assistência, que tem lugares que 5, 6 pessoas dormem no mesmo cômodo, não é? Gente que... Mas tudo isso já existia. A pandemia só está colocando uma lente de aumento em cima. E é bom, se a gente enxergar bem o que está acontecendo, quando acabar essa pandemia, a gente procurar também trabalhar para resolver esses problemas, né? Agora nós temos que atender a saúde, mas depois nós temos que pensar no Brasil, na economia, nas pessoas, na educação, nas reformas que tanto precisam ser feitas. E é para isso que eu fui eleito, para tentar fazer essas reformas. É fácil? Não, não é nem um pouco fácil, mas eu nunca imaginei que fosse. Continuo tentando, né? A reforma agora, essa PEC 82, é uma delas. Outras virão. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, senador. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer conversar com o Diário dos Campos. Um grande abraço. Obrigada. A gente agradece também a todos que nos acompanharam. Lembrando que essa entrevista fica disponível aqui no nosso Facebook, no nosso YouTube e também no nosso site. Até a próxima.